Meus irmãos, convido vocês para ficarem em pé, vamos meditar na palavra de Deus, abrindo aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. É tão impressionante, meus irmãos, você depender de Deus, depender do Espírito Santo. Quando pensei sobre ministração dessa palavra hoje de manhã, falei com o Senhor e orando ao Senhor. E aí a palavra de Deus me trouxe a memória daquilo que o Senhor já tem feito na minha vida. E lembrei daquela passagem, aquele versículo, já mencionei aqui algumas vezes, Salmos 56, versículo 13. Agradeço, lá está escrito assim: o Senhor livrou a minha alma da morte, também meus pés de escorregarem, para que eu ande com Deus na luz da vida, que é o Senhor Jesus. Então esse versículo veio ano passado, vocês sabem da minha história, quando aconteceu tudo aquilo. E aí o Senhor então ministrou meu coração para falar sobre a luz, e foi o que cantaram aqui. Eles nem sabiam, nós não combinamos nada, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a luz da vida. A palavra de Deus então, o Senhor Jesus está falando assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, e não esteja mais nas trevas. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor tem se lembrado de nós. Fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, Senhor, nessa hora fala conosco, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. É tão impressionante, meus irmãos, quando nós pensamos em luz, precisamos lembrar também, sempre que diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 9, versículo 2 ou 3, ali, se não me engano, fala assim que o povo andava em trevas. Versículo 2, exatamente. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam a sombra da morte resplandeceu a luz, que é a pessoa do Senhor Jesus. Veja que Isaías tem essa palavra, essa profecia, muitos anos antes do Senhor Jesus nascer, mais de 700 anos, e dá essa palavra, e o capítulo 9 de Isaías vai falar muito sobre isso, vai dizer que ele depois vai ser o Emanuel, Deus Pai, Príncipe da Paz, etc. Então nós percebemos a importância da luz na pessoa do Senhor Jesus. Nós temos muitas luzes de Natal, que é uma alegria. Você vê isso aqui, tudo enfeitado, as luzes artificiais, é lindo, é bonito de ver. Mas nenhuma luz, meus irmãos, fora a pessoa do Senhor Jesus, nos dá condições de vida, nenhuma. Você sabe que alguns dias atrás nós tivemos aqui um blackout em Curitiba, no nosso bairro especialmente, tivemos horas e horas sem energia elétrica. Aí chegou a noite, e aí você não tem energia, não tem luz, não tem a iluminação, tem que procurar um meio, vela, alguma coisa para poder se enxergar. E eu lembro muito da minha história, quando eu morava numa fazenda. Por quê? A gente notava o seguinte: lá naquele lugar tem uma pequena iluminação, lá deve morar alguém. Então a gente identificava as pessoas, os vizinhos, longe, pelaquela pequena iluminação. A luz é vida, meus irmãos, mas ela só é vida através do Senhor Jesus. Se não for por Ele, é tudo artificial. E parece que agora, nesse tempo, as pessoas se iludem muito com o Natal, porque comemoram um outro Natal que não é o nosso Natal. O nosso Natal chama-se Senhor Jesus. E aí, estou olhando para a palavra, olhando para o texto, meditando. E aí, quando nós percebemos isso, nós entendemos que nós fomos alcançados
por essa luz. E trevas, meus irmãos, sempre vai lembrar uma pessoa, eu sei disso, passei por isso. As trevas é quando a pessoa não tem a experiência de salvação, não tem a experiência da libertação, porque aquela passagem lá está dizendo que aquele povo seria liberto, que foi de fato. Então, a pessoa pode até ter alguma pequena luz, como se fosse uma miopia. Você enxerga, mas não tem toda a percepção. Então, isso eu digo assim, muitas vezes, uma crendice, uma forma de a pessoa acreditar em Deus, é muito pequena às vezes. Por quê? Nem sempre está centrada na pessoa do Senhor Jesus. Não está cantando como cantamos aqui, rendido ao Senhor Jesus. Então, nessa manhã, que a palavra de Deus está ministrando nossos corações, que essa luz, que é a pessoa do Senhor Jesus, depois ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Amém? Então, nós transmitimos essa luz. E a luz tem muitos benefícios. Pela palavra de Deus, ele diz assim, eu vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não mais permaneça nas trevas. Então, você sabe que é uma batalha espiritual, todo o tempo. As pessoas vivem essa situação. O que é trevas? É tudo aquilo que vai tentar, de alguma maneira, diminuir a luz, a presença da luz. Mas só que a luz tem um poder extraordinário, que qualquer pequena luzinha vai tirar, vai vencer. Então nós em Cristo Jesus, nós somos luz, e por sermos luz, nós estamos aqui para transmitir essa graça através do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que Ele é a luz da sua vida, a luz da minha vida. Foi falado aqui. Então, como Ele é a nossa luz, isso reflete na nossa vida, no que diz do dia a dia, reflete também nas decisões, porque se há alguma coisa que é embaraço, tem que cuidar. Então nós precisamos dessa luz todos os dias. E isso vai acontecer como, meus irmãos? Através do relacionamento com o Senhor Jesus, através da entrega ao Senhor Jesus da nossa vida, através da palavra de Deus. Salmos 119, 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então é a palavra de Deus que nos conduz cada dia, nas nossas decisões, naquilo que vamos fazer. Então nessa manhã eu quero dizer para você, e para você que está pela internet, se a pessoa não tem, se você não está longe do Senhor Jesus, precisa voltar, porque a luz também é lugar de visão, de percepção espiritual, percepção das coisas que estão acontecendo. E uma pessoa, quando ela não tem percepção, ela está sujeita a quedas, sujeita a ser tomada por uma coisa triste, embaraçosa, uma ação do inimigo. E o Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, que é através da graça e da presença do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui para essa palavra, aprendendo, quando o Senhor Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, não há outra luz que possa substituir, ou que possa parecer. Sabe que o inimigo das nossas vidas, a Bíblia diz que eles também podem se fazer esse anjo de luz. E esse anjo de luz é um engano. E muitos estão vivendo no engano, meus irmãos. Mas nessa manhã, você pode glorificar a Deus, porque você tem a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação, porque diz a palavra lá em Mateus que esse nome, o Senhor Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Eu fui alcançado uma noite pela graça de Deus, quando decidi ir à casa de oração e receber essa salvação. Então, a luz do Senhor Jesus, Ele nos dá vida. Você receba isso em nome do Senhor Jesus. Você pode estar passando por várias tribulações, vários problemas, questões de enfermidade, questões financeiras, família, seja o que for, mas se a presença do Senhor está na sua vida, você tem a luz da esperança, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. A luz através do Espírito Santo que está em nós. Então isso tudo reflete, meus irmãos, nas nossas vidas, reflete naquilo que nós somos. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a perceber essa maravilha, que nós recebemos o Senhor Jesus, e aquele que crê em mim. Então veja que aqui pega. Então não é
simplesmente uma fantasia. Eu preciso crer que Ele morreu por mim, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo, mas que sou pecador, que preciso, dependo da presença do Senhor Jesus na minha vida. Nós dependemos cada dia, cada instante. E a presença dele é vida. A presença dele, essa luz, ela gera vida. Sabe que tudo depende de luz. E depende de água. As plantas e tudo no universo, tudo na terra precisa de luz. Nós precisamos da luz. E o Senhor Jesus é nossa luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então essa luz reflete primeiramente na nossa vida. E que Deus nessa manhã ministre sua alma e seu coração. Estou, Senhor Jesus, resplandecendo no meu ambiente de trabalho, na escola, no estudo. As pessoas percebem essa luz da tua presença na minha vida? Se sim, glória a Deus. Se não, nessa manhã é uma manhã de um renovo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Outra coisa, o Senhor Jesus, com a sua luz, vai trazer-nos, além da salvação, vai trazer a paz. Porque a palavra diz lá em Isaías também: o menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado, seja o poder, está sobre seus ombros, a autoridade, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, diz a palavra, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, as trevas, elas tiram a paz. As trevas perturbam. As trevas mostram exatamente as pessoas que têm todo o mal, pensamentos maus, malignos, elas estão na escuridão. Muitas pessoas estão presas a vícios, a drogas, e tantas outras coisas que o mundo oferece como alegria, mas que na verdade é tudo passageiro e não é nada disso que Deus tem. Por isso o anjo vai dizer assim lá, nós lemos a passagem, aliás vimos aqui o que eles cantaram, o anjo diz: olha, vocês não temos, está falando com aqueles pastores, e diz assim: olha, eu trago novas de grande alegria. Então nós celebramos o Natal com esperança, com alegria, porque somos salvos em Cristo Jesus. Porque temos a luz do Espírito Santo, temos a luz da presença do Senhor nas nossas vidas. E com isso, meus irmãos, podemos aplicar aqui para nós. Será que essas influências, essas coisas que nós vamos perceber nesses dias todos, não tem tantas pessoas enganadas, achando que aquilo ali é felicidade? É claro que você ganha um presente, você tem que se alegrar, porque presente é coisa boa, é bom. Mas o Natal não está necessariamente nos presentes, porque nenhum valor. Aqui eu quero dizer para você, os presentes que o Senhor Deus nos deu, são valores eternos. A salvação é valor eterno, a esperança é valor eterno, a paz é valores eternos. E tudo isso, o Espírito Santo, a palavra de Deus, são valores imutáveis, valores eternos. Então que a nossa fé esteja firmada na pessoa do Senhor Jesus, lembrando sempre: Senhor, está difícil, não está fácil, mas eu tenho a Tua presença, e a Tua presença é tudo na minha vida, porque é a Tua presença que me resgatou um dia, é a Tua presença que me levantou um dia, é a Tua presença que me cura e que tem me curado, digo eu particularmente. Tenho sido abençoado, curado pelo Senhor, através da presença do Senhor Jesus. Essa luz, meus irmãos, não pode se apagar nas nossas vidas. Não pode faltar nas suas vidas. Então que essa manhã nós possamos sair daqui: Senhor, enche-me da Tua luz, enche-me da Tua presença, enche-me com Teu Espírito. Senhor, faz com essa palavra, ministre a minha alma, e aonde quer que eu esteja, eu seja uma luz para vidas serem alcançadas em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Pastor, você pode cantar agora? Conseguiram lá? Localizaram? Então cante agora, por favor. Cante, que esse cântico é o encerramento da mensagem. Pode sentar por enquanto.
A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença.